Oi, gente! Vamos lá para mais uma aula? Olha, hoje o título da nossa aula é Expressões numéricas envolvendo as operações já estudadas, né? Então, toda aquela operação que a gente trabalhou, quais são as operações? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, tudo isso que a gente já estudou. Então, hoje o nosso assunto é sobre isso, tá? Porém, dentro das expressões numéricas. Vamos lá? Vamos observar essa seguinte situação, ó. Essa da Fernanda e esta outra, que é da Selma. Nós podemos agrupar esses números e assim formar uma expressão numérica. Olha aqui. Eu posso dizer que a Fernanda tem 2 vezes 10, que é a nota de 10, tem 2 notas aqui, né? Se eu somar aqui dá 20, né? Se eu multiplicar também vai dar 20, não é isso? 2 vezes 10. E eu tenho o número 5 aqui. Quantas vezes? 2 vezes. Se eu somar aqui, vai dar 10. Se eu multiplicar 2 vezes 5, também vai dar 10. Não é isso? Então, na verdade, eu agrupei esses valores aqui. Eu transformei isso aqui numa expressão. Como só tem número, é uma expressão numérica. E a mesma coisa aconteceu com a Selma. Olha só, eu tenho 2 notas de 10, então eu peguei 2 vezes 10 e somei com o quê? Com 5, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, como a gente descreveu aqui, a gente fala que nós temos expressões numéricas, tá? Expressões, porque eu tenho aqui, ó, as operações, ok? E é composta só de números. Tranquilo? Aí essa menininha aqui, ela me fez a seguinte pergunta: como vou saber qual é a ordem que eu devo efetuar as operações? Essa pergunta eu já respondi para vocês, não é? Mas é sempre bom a gente estar lembrando, né? Então, olha só, vamos para o exemplo da Fernanda. Na Fernanda, eu tenho um parênteses. Se eu tenho parênteses, primeiro eu tenho que resolver o que está lá dentro. Então, 10 mais 5, 15. E o resultado, eu vou prosseguir, né, com as operações. E o resultado eu vou multiplicar por 2, tá bom? E aí deu 30. Na Selma, eu tenho 2 vezes 10 mais 5. Aqui eu não tenho parênteses. Mas eu tenho o sinalzinho de multiplicação e o da soma. Quem eu vou resolver primeiro? A multiplicação. Então, 2 vezes 10, 20. Mais 5, 25. Vamos ver outros exercícios? Quer dizer, exemplos? Olha só. 15 dividido, aí eu tenho parênteses aqui, ó. Como eu comentei com vocês, primeiro a gente resolve o parênteses. Dá 3. 15 dividido por 3, 5. Aqui, primeiro parêntese também. Então, aqui nessa soma aqui vai me dar 10. Só que está elevado ao quadrado. Então, é 10 elevado ao quadrado. Para resolver isso, é 10 vezes 10. Lembram disso? 10 vezes 10 dá 100. Aqui, a gente tem 2 parênteses. E uma multiplicação aqui no meio, só que dentro do parênteses eu tenho uma soma e do outro parênteses eu tenho um sinalzinho de menos. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu tenho que resolver o parênteses, né? Então, 10 mais 4 vai me dar 14. Vezes 8 menos 6, 2. Aí, agora, eu vou multiplicar, ó. 14 por 2, que dá 28. E aqui? É a mesma forma, né? Primeiro o parênteses, depois eu multiplico. Aqui não tem parênteses, gente, olha. 4 mais 5 mais 10. Então, soma aqui primeiro, vai dar um resultado. Vou somar com esse outro aqui, e vai me dar 9. 9 não, vai me dar no total 19. Mas eu poderia fazer de trás para frente, não é? A soma, a troca da posição das parcelas. Olha aí a gente lembrando um pouquinho do nosso conteúdo lá atrás. A posição da parcela, a soma, ela não vai interferir em nada. Então, olha, se eu fizer de trás para frente, vai dar o mesmo resultado. Ó. 10 mais 5, 15, mais 4 dá 19. A multiplicação também, né? Se a gente alterar a posição dos fatores, isso não vai alterar o meu resultado. Então, tanto desta forma quanto desta forma, eu vou ter o mesmo resultado. Nas demais expressões sem parênteses, efetuamos as operações nesta ordem. Isso é muito importante. Então, vamos prestar atenção. Então, primeiro, potenciação. Segundo, a multiplicação e divisão, na ordem que aparecer. Então, se aparecer primeiro a multiplicação, você vai fazer a multiplicação.
Se aparecer a divisão e depois a multiplicação, primeiro você vai fazer a divisão e depois a multiplicação. É o que aparecer primeiro. E essa regra de que aparecer primeiro também acontece na soma e na subtração, tá? Depende da ordem que aparecer. Se primeiro aparecer a soma, né, que é a adição, você vai resolver e depois vai subtrair. Se for o contrário, se aparecer subtração primeiro você vai subtrair e o resultado você vai somar, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos. Olha só. Então, eu tenho soma e multiplicação. Primeiro eu faço quem? A multiplicação, que deu 10. Depois, eu vou somar aqui, que deu 14. Olha aqui, eu tenho a divisão e tenho a multiplicação. Primeiro eu vou dividir. Com esse resultado, ó, deu 4, vou multiplicar por 2, que deu 8. Aqui só tem subtração, então primeiro eu vou resolver primeiro esse caso aqui, que vai me dar 5. 5 menos 1 vai me dar 4 como final, né? Agora eu tenho sinalzinho de mais, eu tenho uma potenciação, eu tenho uma subtração. Primeiro é a potenciação, que vai me dar 25. Depois, vou pegar 15 mais o resultado da potenciação, que é 25, vou somar. E o resultado vou subtrair por 1, tá? Que deu 39. Em algumas expressões numéricas, além de parênteses, podem apresentar conchetes e chaves. Nesses casos, devemos seguir nesta ordem as operações a serem efetuadas. Então, nós temos os parênteses primeiro, se tiver, tá? Depois, os conchetes e, por último, chaves. Então, vamos ver um exemplo? Então, eu tenho aqui, ó, chaves, tem aqui a abertura dele e um fechamento aqui, tá? Então, eu tenho 20 menos conchete, 6 mais parêntese, 4 mais 1, fecha parêntese, vezes 2, fecha conchete, mais 1, fecha chaves, tudo isso multiplicado por 3. Agora, que a gente vê a nossa expressão numérica, o que a gente vai resolver primeiro? O que está dentro do parêntese, tá? Então, aqui é uma soma, eu vou somar, olha, deu 5. E o restante eu repeti. Tá bom? Aí agora, dentro do conchete, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho soma e multiplicação. Primeiro a multiplicação, que deu 10. Acabou? Não, porque eu tenho mais uma operação aqui, ó. Somando aqui dá 16. O restante, gente, eu repito, ok? Agora, eu tenho as chaves para resolver. Ó, 20 menos 16 mais 1. Então, primeiro eu vou fazer a subtração e o resultado eu vou somar com 3. O resultado de tudo isso aqui me dá 5. Só que eu tenho 3 do lado de fora, olha. Então, vou multiplicar por 3. E o resultado da expressão é 15. Então, galera, dúvidas? Se tiver alguma dúvida, é só colocar lá, né, no nosso canal direto, tá bom? Tem aqui uns exercícios para vocês fazerem, tá? Da página 73, exercício 118, 120, 121 e 123. No final do dia, eu vou postar o gabarito dessas questões, tá bom? E aí, qualquer dúvida, pode notificar lá, que a gente vai conversando, tá? Então, eu desejo a vocês um ótimo dia, tá? Um dia super produtivo e de boas notícias, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente!